Começar essa conversa aqui dizendo que o Alexandre de Moraes, ele, todo mundo sabe, decretou a prisão domiciliar do Jair Bolsonaro. Isso foi agora na segunda-feira, dia 4 de agosto, e isso causou, claro, uma repercussão imensa no Brasil, fora do Brasil também. Eu tenho dito já há um tempo, já desde que ele impôs as primeiras restrições, naquele momento ali, eu escrevi na coluna Cena Política, eu falei também falei na Rádio Jornal, no Passando a Limpo, e falei no Instagram também, nos vídeos que a gente grava no Instagram. Eu já tinha dito, Alexandre de Moraes está criando uma armadilha e ele próprio vai cair nela. Por que eu dizia isso naquela época? Vamos lá. Isso faz alguns dias, faz um pouco mais de 2 semanas. E aí, por que eu estava dizendo isso? Por que ele estava criando uma armadilha para ele? Imagine, quem tem filho sabe o que é isso. Se você proibir o seu filho de fazer tudo, em algum momento ele vai transgredir uma daquelas determinações, tá certo? Ele vai ultrapassar uma daquelas determinações e vai desobedecer. Em algum momento, porque você criou tantas restrições que é praticamente impossível que ele não desobedeça. Quando ele desobedecer, você vai ficar na seguinte situação. Ou você diz, mas foi uma bobagem, foi tão pequenininho, e aí você deixa passar, só que aí você se desmoraliza, porque como você criou um monte de proibição, no momento em que você não pune ele por ultrapassar uma daquelas, por desobedecer uma daquelas proibições, você acaba se desmoralizando. Da próxima vez ele não vai mais acreditar que você realmente vai castigar ele, tá certo? Então, ou você pune ou você se desmoraliza. E aí, o que foi que o Alexandre de Moraes fez? O Alexandre de Moraes criou tantas restrições, inclusive, gente, de que ele não podia, o Bolsonaro não podia aparecer em redes sociais de terceiros. Se fosse a tia-avó do meu amigo que não tem Instagram, que não tem o Facebook, que não tem rede social, que não tem WhatsApp, não tem nada, tá lá tranquila, levando a vida dela e não tem uma vida social, não tem vida social na internet, não tem problema. Ok, é mais fácil você dizer, não pode aparecer em rede social de terceiro. Mas estamos falando de um ex-presidente da República, goste-se ou não dele, popular, muito popular, tá certo? E que em algum momento ele vai aparecer na rede social de um terceiro. Então, quando você cria uma restrição desse tipo, você está, com certeza, criando uma armadilha para você, porque você vai ser obrigado a punir ele em algum momento. E como você vai ser obrigado a puni-lo em algum momento, acaba que ele, por ser popular, ele vai poder aglutinar a base dele. E é isso que está acontecendo. Gente, não é por acaso. Lá atrás, antes de qualquer restrição, Bolsonaro vai para as ruas, uma manifestação concentrada em São Paulo. Toda a concentração em São Paulo, foco lá, com Bolsonaro em cima de um trio elétrico, deu 12 mil pessoas. 12 mil pessoas. Aí você traz ele para as restrições, coloca um monte de restrição, não pode sair no fim de semana, vão fazer uma nova manifestação. Quando vão fazer uma nova manifestação, sem Bolsonaro, porque ele não pode sair de casa aos domingos, foi num domingo, dá 37 mil pessoas. Triplicou o público depois das restrições. O que é que está acontecendo? A base se aglutinando, a base se reunindo novamente, se reforçando, porque eles entendem que há uma perseguição ao Jair Bolsonaro. Perseguição, entre aspas, esse é o discurso do Jair Bolsonaro. Eu estou dizendo que ele é perseguido, estou dizendo que ele... Não, ele está cumprindo ali o rito processual, está indo para a justiça, ok, beleza, tá bom. Vamos lá, é tudo legal. Vamos considerar isso, é tudo legal, tá certo? Então, mas a narrativa de perseguição, ela é reforçada pelo Alexandre de Moraes. Por isso que eu digo que é uma armadilha. E ele vai reforçando essa narrativa na medida em que ele cria restrições. Essas restrições são ultrapassadas, são desobedecidas, e aí, essas determinações, e aí o Alexandre de Moraes é obrigado a aumentar a punição. Então era só uma tornozeleira eletrônica, agora é uma prisão domiciliar. O que é que vem depois?
E olha que nem teve ainda o julgamento. O julgamento de Jair Bolsonaro vai começar em setembro. Você tem já, a corte já separou as terças-feiras, as 5 terças-feiras de setembro, para 5 sessões do julgamento de Jair Bolsonaro. Esse julgamento ainda não começou efetivamente, ele ainda vai começar. E o Bolsonaro ele já está em prisão domiciliar. O Alexandre de Moraes foi obrigado a fazer isso, e isso, quanto mais você antecipa prisões, restrições, tudo, antes mesmo de acontecer o julgamento, mais você está reforçando a ideia, a narrativa, ou a ideia que é vendida pelos Bolsonaro, de que há uma perseguição contra ele. Então você está contribuindo para isso. É o que Alexandre de Moraes está fazendo. Ele está errado de ter decretado a prisão domiciliar do Jair Bolsonaro nessa segunda-feira, no dia 4? Não, não. Dentro dos parâmetros que o Alexandre de Moraes criou, não. Ele tinha que fazer isso, senão ele ficava desmoralizado. Esse é o problema e essa é a armadilha. Agora, a partir de agora, você já tinha um aumento, triplicou a quantidade de gente lá em São Paulo na manifestação. O que é que pode acontecer agora? Pode. Estou dizendo que vai acontecer não, porque tudo tem um teto. E até o apoio a Bolsonaro tem um teto também. Então, o que é que pode acontecer agora é um aumento desse público em manifestações futuras, é uma pressão maior dessa base e um reforço da narrativa de perseguição que é feito pelos deputados, pelos parlamentares dentro do Congresso. Então, os parlamentares do PL, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Vão lá e dizem, a gente quer o impeachment do Alexandre de Moraes, a gente quer anistia para o Jair Bolsonaro, reforçados por esse momento agora que ele está vivendo. O Jair Bolsonaro forçou, os Bolsonaro forçaram isso, mas ficou fácil depois que o Alexandre de Moraes criou a armadilha para ele próprio. Obrigado, valeu, a gente volta amanhã. Tchau, tchau.